vídeo de hoje, no podcast de hoje, eu vou te dizer como entender um hino da harpa cristã. Eu estou disposta a fazer isso porque é assim que está funcionando para mim. São passos que eu coloquei, que eu estabeleci para entender um hino da harpa cristã, que é um livro muito característico de quem é cristão, assembleano, protestante, que é o meu caso, pelo menos que é a minha raiz. Vem comigo que eu te conto tudo. Olá, minhas belezas! Olá, você aqui do canal, que tem aparecido de vez em quando, todo dia que eu posto um vídeo, que tem aparecido e que tem ouvido as minhas mensagens, que tem ouvido o meu compartilhar. Seja muito bem-vindo. Aqui no canal eu sempre escolho um livro para falar. E no mês de agosto eu escolhi o livro Harpa Cristã, que foi um desafio que eu me dispus a fazer, que eu me dispus a viver. Então, é uma série, e o nome da série é AEBD Não Me Ensinou. E você pode acompanhar, você pode voltar. Mas não volta agora não, espera mais um pouquinho, porque do mesmo jeito que eu fiz uma série e você pode entender ela no geral, você pode entender esse vídeo aqui só nessa parte, que é a última parte da série, que é A EBD Não Me Ensinou, parte 4. Olha só, todas as vezes que eu me disponho a trazer um vídeo aqui no canal, tradicionalmente eu trago em 4 partes, em 4 passos, alguma coisa. E com esse não vai ser diferente. Mas antes de ir para o caminho da resposta que eu quero dar para a pergunta como entender um hino da harpa cristã, eu quero retomar alguns vídeos, eu quero retomar o último vídeo, que é onde eu falei sobre números de hinos da harpa cristã e remeti esses números à Frida. Mas durante os meus estudos, eu percebi que eu falei um número que não corresponde ao que é o livro, ao que é o hino que a Frida fez. Então eu falei um hino 515, que não era para ter falado 515, era para ter falado 215. Aí, se eu não estiver enganado, 215, é isso mesmo. E eu quero refazer isso, né? Muito bem, no vídeo passado eu falei muito sobre a Frida. Hoje eu vou falar sobre os hinos, a estrutura que eu entendi, os hinos da Frida. E se você ainda não sabe quem é Frida, volta nos vídeos que eu fiz e conhece um pouco mais dela. Mas digo para você que ela é uma compositora da harpa cristã. Da harpa cristã, que é um instrumento, que é o livro usado durante a liturgia do culto da Assembleia de Deus. Então, olha só, todas as vezes que eu venho fazer um vídeo aqui, eu aprendo. Porque na hora que a gente fala, que a gente monta uma estrutura para falar, é que a gente aprende, né? E isso é muito bom para mim, muito bom para minha vida, falar sobre as coisas que eu tenho aprendido. E tomara que você seja abençoado também com a exposição do meu estudo aqui, sempre sobre um livro. Ok, dito isso, eu quero conversar com vocês o seguinte: 4 dicas, 4 formas de como eu entendo um livro da Bíblia. Da Bíblia não, da harpa. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu quero aprender sobre o autor. Segunda coisa que eu elenquei aqui para vocês a mensagem deste hino está conectado com o evangelho que eu acredito, com o evangelho de Cristo. Veja bem, não é com os fundamentos da minha tradição religiosa, não, é com o evangelho. É com a mensagem do evangelho que eu tiro. Terceira coisa que eu elenquei qual a categoria deste hino? Gente, eu andei pesquisando e eu descobri que existe uma categoria de hinos na harpa cristã e eu não sabia. A EBD não me ensinou isso. Então eu descobri que a gente tem aí divisões, tá? E eu vi isso no site
da CPAD, da editora CPAD, e eu vou colocar na descrição do vídeo. Esse vai ser o único vídeo onde eu vou colocar links das coisas que eu li, dos vídeos que eu li, dos artigos que eu li. Eu vou deixar disponível aqui na descrição para você. Aliás, eu queria já te pedir seu like, porque eu estudo e eu ganho, e eu acredito que você ganha também quando você me ouve. Então dá o seu like, porque valeu para você esse meu estudo. Então deixa aí o seu like. Então, voltando, além desses tópicos que eu já citei, eu quero dizer o seguinte: uma outra forma de, um dos tópicos de ler e entender o hino da harpa cristã é o seguinte: você pratica aquilo que você está cantando? Então, recapitulando, a história do autor, se aquela mensagem está conectada ao Evangelho. 3. Se a categoria, se eu achei a categoria deste hino, de que ele está falando, qual a divisão que ele se encaixa na hora de entender os hinos da harpa. E por último, se eu canto aquilo que eu estou fazendo, se eu estou fazendo aquilo que eu estou cantando. Enfim, eu elenquei esses 4 passos para entender melhor o hino da harpa cristã. Bem, olha só. E aí eu escolhi um hino da Frida. Gente, é uma confusão mesmo. Eu não sei dizer ao certo quantos hinos ela fez, mas eu peguei um que eu cantei muito, que é 196. Dessa vez eu tô certa. Dessa vez eu tô certa não, dessa vez eu estou falando porque eu captei em várias fontes e as várias fontes dizem a mesma coisa. Então, este hino é da Frida, 196, que é uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, dentre 1000 mais belezas terá. E aí segue, são alguns estrofes, e este hino a Frida fez. Então, acompanhando aqui na série, eu falei um pouco da Frida, então, ou seja, eu estou sabendo um pouco do autor, da autora, da história de vida dela, da dedicação dela ao Evangelho. Então, opa, tem um hino, tem uma melodia, tem uma música e ele tem uma mensagem. Tá, mas quem é a pessoa que canta essa mensagem? Então, fui lá e pesquisei sobre a vida dela. E das categorias de subdivisões de hinos da harpa, gente, olha só, tem categoria de batismo, tem categoria de evangelismo, tem a categoria que fala do juízo, da santificação, do arrebatamento, tem várias categorias. Então a gente tem que saber onde está esse hino e onde está essa letra. Ela se situa nesses tipos de categoria. Então, esse hino 96, na minha categoria, ele está falando de evangelismo, né? Ele está falando, ele vai fazer uma proposta para alguém do evangelho, para o ouvinte que está ouvindo essa melodia. Tem até um convite no final do texto. Enfim, é isso. E segunda coisa, olhei as várias estrofes e realmente tem algumas que eu discordo. Na verdade, eu discordo dessa história de convite, né, para aceitar Jesus. Mas é isso que é próprio dessa teoria de evangelismo. E eu entendo, claro. Mas a frase que eu mais gosto é de precioso para mim é Jesus. Uma flor preciosa, uma mensagem preciosa. Então, isso para mim é muito valioso, isso para mim é muito precioso. Então, quando eu descobri essas categorias e vi onde estava encaixado o tema, né, segunda parte, e eu vi que se eu pegar o evangelho, que é aquilo que eu entendo hoje como evangelho, e se eu pegar unicamente essa frase, precioso para mim é Jesus, eu vou entender precioso para mim é o evangelho que sai deste homem, dessa figura. E eu, sem estar categorizado em religião nenhuma, mas Jesus, o foco, a mensagem. Então eu entendo que
é precioso para mim, sim. E agora a questão, eu pratico essa preciosidade do Evangelho, que eu entendo como Evangelho, essas reflexões eu faço. Quando eu tô agora cantando um hino da harpa, eu acho que todo mundo, eu acho que seria importante para todo mundo aprender isso, ainda que seja o meu caso, né, que já está velha nessa tradição religiosa, ou aquelas pessoas que estão chegando agora nessa tradição religiosa. Eu acredito que seriam os princípios para entender melhor os hinos da harpa, porque só ficar em manusear a harpa e cantar a harpa, eu acredito que isso é pouco, precisa de mais. Isso ainda é elementar. A gente precisa ir para um nível a mais disso. Que se você ainda não faz, se você nunca pensou nisso, pensa. Porque ficar ali cantando e só cantando e não vivendo é difícil. Vamos aprofundar mais, né, para entender, para fazer um panorama geral, porque só repetir as palavras é ainda muito pouco. Enfim, são esses 4 elementos que eu decidi olhar para essa música da Frida, que é uma flor gloriosa, e gostei de fazer isso, gostei de me analisar. E fechando tudo, eu quero dizer que essa série foi muito importante para a minha vida como pessoa. Estudar isso foi praticar esses elementos que eu disse que são importantes. E estudar o livro Arpaquistão também foi importante para mim. E eu comecei falando, né? Quem são os autores, qual a história, de onde veio. Isso é muito importante para mim. Então, não só esse episódio, mas a série toda foi muito importante. Eu cresci como pessoa, eu cresci como aquela originária de uma prática protestante que é a mais praticada do Brasil, né? Eu cresci assim e hoje é tão importante para mim fazer esse tipo de autoeducação que eu não quero deixar de fazer. E eu quero pedir para você, se você se interessou por esse tema, Milena, eu quero trazer mais. Eu farei. Só é você me dizer aí. Gente, tem muitos canais que falam da Frida. Eu vou deixar um específico que eu achei uma playlist só com músicas dela. E se te interessar e você me avisar, Milena, quero saber mais sobre a sua visão, sobre os da Frida. Aí eu vou olhar mais para cada um minuciosamente, se te interessar. Se você gostar. Enfim, eu queria também te pedir uma coisa. Se você conhece alguém que está caminhando agora no ato de cantar os hinos da harpa, manda esse vídeo para ele, manda esse vídeo para ela. Ou se você conhece aquele crente velho, né, que só canta, também pode mandar esse hino para ele, esse vídeo para ele. E fique bem, eu tô bem. Cresça em entender o evangelho que você ouviu falar a vida toda como prática religiosa. Porque eu tô te dizendo, eu tô fazendo isso crescendo nesse entendimento por mim mesmo. E tá sendo muito bom. Tá sendo gratificante e me levando como pessoa e como ser espiritual. Até o próximo vídeo, até a próxima playlist. Tchau!